Pessoal, tudo bem? Agora a gente no sítio de Alexandre, que é muito legal. Ele é agrônomo, ele planta também. A gente está convidado para ficar aqui uns tempos, ajudar ele também na agrofloresta dele, esses amigos para apoiar uns outros. Isso é muito importante, pessoal. Começamos nosso dia com café da manhã, show da Alexandre, pasta de baru orgânico, delícia, um produto excelente. E também a gente precisa dessa energia do Amazônia com nips de cacau. Delícia. A gente relaxando um pouco antes de ir para o campo. Agora vamos. Se você ainda não inscreve no canal, se inscreve, curta, comenta. A gente precisava aumentar o nível de irrigação e também a falta de material orgânico aqui. Para tirar esse aspersor, a gente tem que colocar esse água quente, facilita muito. Esse tipo de soluções sempre tem que achar no campo, porque no campo trabalha perfeito, muito raro. Agora a água está espalhando por uma área maior, então agora a gente melhorando a cobertura do solo. Também a gente plantou mais de 200 pés de abacaxi no agrofloresta. Depois de trabalhar, a gente aproveitando o rio geladinho. E aí, pessoal, agora a gente tá no sítio de Alexandre. Alexandre, fala o agrofloresta aqui, o que é a ideia, o que é seus planos. A gente tá vendo o trabalho que você fez aqui, muito bonito, parabéns. Primeiramente agradecer aí a oportunidade aí também de estar podendo contribuir de alguma forma aí pro seu canal. Cara, aqui começou já faz 10 anos, a gente tá aí fazendo esse trabalho aqui de agrofloresta. E no início foi como curiosidade, também era uma pessoa que não entendia nada de agricultura e comecei a estudar sobre agroecologia. Eu mesmo me encantei, isso aí mudou minha vida. O que a gente tem aqui hoje é fruto de muita tentativa e erro, vários anos plantando, vendo as espécies, o desenvolvimento, sabendo aquelas que se adaptam melhor, aquelas que acabam tendo mais um cuidado um pouco mais forte, quais são as nossas condições aqui também, né? Qual espécies você acha que dá certo aqui, você foca nessa agrofloresta? Bom, aqui a gente teve boas experiências com abacaxi, temos experiências também com baru, jatobá, o cajuzinho, a mangaba, a árvore do cerrado, né, de fato, então que já estão presentes aqui, que a gente já nativas, né, da região. Manga se deu bem, a pitaia também eu vou apostar bem nela, o açafrão tá dando muito bem aqui. Aí eu vou também testar agora o girassol e a abóbora para fazer o beneficiamento. Dá para plantar, cara, de quase tudo aqui. Para beneficiamento, então açafrão, para fazer o pó, conseguir também esse valor mais agregado, né? Qual o tamanho esse agrofloresta total aqui? Olha, a gente deve estar aí com uns 2.000 metros quadrados de plantio de agrofloresta. E mais de área produtiva a gente tem até, diria aí uns... Eu falaria que dá para plantar no sítio inteiro, né? Que são 12 hectares. Como você, por exemplo, abre um espaço, já tem florestazinho, né? Acho que você deixa alguns, você tira alguns. Como você escolher, também tem legislação, não sei, porque você está florestando também, né? Antes de fazer o corte, é importante identificar, é nativa, é protegida ou é uma espécie que pode ter o corte. E quando a gente trabalha com agrofloresta, a gente consegue realmente ter um diálogo melhor, porque a questão é que a gente cortou uma espécie, mas a gente está trazendo diversas outras espécies, né? Então o Ernest, por exemplo, ele fez isso na propriedade dele, só que ele falou até que o Ibama bateu lá e viu uma floresta linda, né? O que ia falar, né?
Pô, você cortou uma aqui, mas, cara, você plantou centenas de milhares de outras. Então, o diálogo pode ser um pouco diferente e aí é importante ter essa atenção, mas depois que você já tem um certo nível de desenvolvimento da sua própria chácara ali, as condições ficam outras, né? Acho que você já regenerou muito mais do que você degradou cortando uma árvore aqui que pode estar impedindo diversas outras de se desenvolver e você precisa ter a sucessão trabalhando. Então é um processo de sucessão, tem espécies que são cortadas, espécies que se mantêm e isso está em pleno ciclo em movimento, né? Constante movimento, isso é dinâmico. O que é a sua projeção por próximo 1 mês, 2 meses aqui? Cara, a projeção para 1 mês daqui, fazer o plantio da adubação verde para preparar essa área já para novembro, que é o início da chuva. Então a gente está instalando a irrigação agora para melhorar a qualidade desse solo. A adubação verde é uma prática muito importante, não pode ser ignorada. A agroecologia a gente fala isso, que a visão é do ecossistema como um todo, né? A gente não pensa em fatores isolados, a gente tem que pensar no ecossistema, na visão holística do sistema. A gente não posso pensar somente no meu açafrão, no meu girassol, na minha bananeira, no meu abacaxi. Eles isolados, eles têm que estar em harmonia no sistema. Assim a gente consegue trabalhar com a natureza e ter de 2, 3, 4 vezes mais produtividade do que a agricultura convencional que trabalha na monocultura. Eu queria falar para quem tem esse interesse, né, em aprender mais sobre agrofloresta, agroecologia, que hoje, graças a Deus, a gente tem diversos conteúdos e canais aí que a gente pode estar estudando mais sobre determinadas espécies. Eu mesmo sou uma pessoa que aprendo muito assim online, internet, participando de eventos, vendo vídeos. Então estou interessado em plantar uma coisa aqui, eu vou lá, estudo, vejo isso, faço conexão, vejo produtores, experiências práticas, né? Você relacionar teoria e prática é muito importante. E no começo vai dar muita coisa errada, mas você vai aprendendo rápido. É importante você analisar o que você errou, ajustar e começar a produzir, porque o Namastê diz isso: a melhor coisa é você plantar uma agrofloresta bem feita, a segunda é melhor você plantar uma agrofloresta mal feita. Então plantar agrofloresta é a melhor coisa que tem. Se você plantou errado, depois você arruma. E um dos objetivos aí também da gente estar aqui, né, tanto o Berk quanto eu, representando aí Guardiões da Floresta também, Berk com o canal dele no YouTube, ambos com canais no YouTube aí, trabalhando aí também, falando sobre agroecologia e agrofloresta. É fazer o convite aí para estar acompanhando mais a gente, já dá o like aqui no vídeo se você gostou, né? Chama aquele amigo para assistir, encaminha para aquele amigo que quer assistir isso aí, curte aqui o canal também do Guardiões da Floresta, começa a seguir a gente, que a gente está postando conteúdos aí gratuitos aí com bastante intensidade, né? Chamando convidados, fazendo lives, com o objetivo de difundir mais esse conteúdo, tornar mais acessível a agrofloresta, que mudou minha vida e pode mudar a sua também. Muito obrigado, Xande. E aí, galera, vou deixar links todos sociais do Alexandre, Guardiões da Agrofloresta. Participa, é um momento muito bom. A gente simplesmente aprender como fazer agrofloresta com ele. Muito obrigado pelo convite também. Obrigado por assistir, pessoal. Até mais. Até mais.